Olá pessoal, meu nome é Gustavo Cunha, sou aluno do primeiro semestre do curso de Sistemas para a Internet do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Essa videoaula se destina a compor o projeto integrador do primeiro semestre desse curso e suprir a demanda de algum aluno interessado em adquirir ou aprimorar seus conhecimentos na matéria de arquitetura e organização de computadores. Nesta aula falaremos sobre portas lógicas. Portas lógicas são dispositivos que operam um ou mais sinais lógicos de entrada para produzir uma e apenas uma saída. Um pouco de história para ilustrar o surgimento dessas portas lógicas. Em 1854, o matemático George Boole, através de sua obra Uma Investigação sobre as Leis do Pensamento, apresentou um sistema matemático de análise lógica intitulado de Álgebra de Boole, posteriormente. No início da era eletrônica, todos os sistemas eram resolvidos por sistemas analógicos, isto é, lineares. Apenas em 1938, o engenheiro Claude Shannon utilizou as teorias da álgebra de Boole para a solução de problemas de circuitos de telefonia com relés, praticamente introduzindo na área tecnológica o campo da eletrônica digital. Esse ramo emprega em seu sistema um pequeno grupo de circuitos básicos padronizados, conhecido como portas lógicas. As portas lógicas, então, são os rudimentos de qualquer circuito lógico. Nós falaremos a seguir de uma a uma das portas lógicas disponíveis, estudaremos aí a lógica de entrada e saída que cada porta produz. Nós vamos começar falando sobre a porta AND, ou a função E. A porta AND, ou porta E, conforme mostra no desenho, nós vamos trabalhar com o seguinte exemplo. Duas entradas, entrada A e entrada B, e uma saída S. Dessa forma, nós vamos comparar o comportamento. As entradas serão as mesmas para todas as portas e a saída será modificada conforme a função de cada porta. Então, começando pela porta E, nós vamos avaliar qual o comportamento das variáveis, qual que é o resultado da comparação das variáveis nessa porta AND. A expressão booleana da porta AND fica, conforme está no desenho, S igual a vezes B. Ela retorna como saída o valor 1, ou o valor positivo ou verdadeiro, somente em casos em que a entrada A e a entrada B também são verdadeiras. No caso, somente quando a entrada A for 1 e a entrada B for 1, ela retorna o valor 1. Nas demais casos em que uma entrada apenas é 1 e as demais é 0, ela não retorna esse valor, retorna o valor 0. A próxima porta que nós vamos falar é a porta OR. A porta OR, a expressão booleana dela ficaria S igual a mais B. Considerando as mesmas entradas numa porta diferente, a porta OR ela assume 0 quando todas as variáveis foram 0 e 1 nos outros casos. Então, para que a porta ou a função ou a porta OR retorne resposta 0, ela precisa que todas as entradas sejam 0. Se qualquer uma das entradas for diferente de 0, se for 1, ela vai retornar a resposta 1. Praticamente o contrário, o oposto da porta AND. A porta AND, para que retorne a resposta 1, ela precisa que todos sejam 1. Qualquer entrada diferente de 1, ela dá a resposta 0. A terceira porta que nós vamos falar é essa, bastante peculiar, ela é muito simples. A única função dela é converter o sinal de uma entrada. Então a gente não trata comparações aqui. Ela simplesmente inverte o sinal da entrada. É a porta NOT, ou porta não. A expressão booleana dela, conforme está no desenho, é S igual a negado. Esse símbolo em cima da letra A significa que ele é negado. Então a resposta dessa porta é sempre a negação da entrada. Se entra com sinal positivo ou um sinal verdadeiro, ele retorna um sinal falso ou 0. Se entra com um sinal falso, ele retorna verdadeiro. Se entra um sinal 1, ele retorna 0. Se entra um sinal 0, ele retorna 1. Agora, a segunda categoria de portas que nós vamos tratar aí, a próxima porta que nós vamos falar é a porta NAND, ou função NE. A porta NAND ela é muito simples de compreender.
como se fosse a porta AND negada. É como se você colocasse uma porta não na saída da porta AND. A porta NAND, ela faz a conversão das entradas conforme a porta AND nega cada valor obtido e apresenta o resultado. A tabela verdade da porta NAND fica conforme está aqui. Em todos os casos em que as entradas são 0 e 0 e 1, 1 e 0, ela apresenta o valor 1. Nessa porta, a única situação em que ela apresenta valor 0 é quando tem todas as variáveis verdadeiras, ou 1. O valor 1, ela apresenta 0. A próxima porta que nós vamos falar é a porta NOR, ou NO. A mesma situação da porta NAND, a porta NOR, ela é a negação da porta OR, porta OU. O que ela faz é comparar os resultados A e B numa porta OU e negar o resultado. Nesse caso, a tabela verdade dessa função, ela só vai apresentar o resultado 1 quando todas as entradas forem 0. Se qualquer uma das entradas for diferente de 0, o resultado também vai ser 0. Se todas as entradas dessa porta for igual a 0, ela apresenta o resultado 1. E agora as últimas duas portas que nós vamos falar é a porta XOR, ou função OU exclusivo, e depois a porta NXOR, ou a porta coincidência. A porta XOR nada mais é do que uma porta que disponibiliza a resposta 1 quando as variáveis assumem valores diferentes entre si. Essa é a razão de existência da porta XOR. Ela compara diferenças. Ela só apresenta o valor verdadeiro quando pelo menos uma variável é diferente. E a porta NXOR, a mesma lógica das demais portas negadas. Ela é a negação da porta XOR. Ela apresenta valor verdadeiro ou valor 1 quando houver coincidências. Nesse caso, se a entrada A for 1 e a entrada B for 1, ela apresenta valor 1. E também se a entrada A for 0 e a entrada B for 0, como é coincidente e a porta trata de coincidências, ela apresenta valor 1. Nos demais casos, ela retorna valor 0. Bom, pessoal, essa foi a nossa explanação sobre as 7 portas lógicas que nós temos, padronizadas. Eu espero que tenha ficado claro para cada um que acompanhou essa videoaula. E qualquer dúvida, procura no nosso site, inscreva-se e faça seu cadastro para que você continue acompanhando os conteúdos que serão postados continuamente. Um abraço a todos, meu nome é Gustavo Cunha e essa foi uma videoaula para o projeto integrador do primeiro semestre.